salvo e tem certeza, bata a palma. Quem é salvo e tem certeza, bata os pés. Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza, bata as palmas e os pés. Tá lembrado aí dessa musiquinha de quando você era criança? Você que está desde sempre na igreja, não é, crescendo e aprendendo cada uma das musiquinhas. E eu queria hoje, de fato, mais uma vez parabenizar você, dizer que nós estamos avançando, nós estamos aprendendo mais e mais do Senhor. E se você continuar com esse coração correto, tenho certeza que você vai longe. Pega sua Bíblia comigo, aumenta o som e vamos para a nossa leitura. Afinal de contas, nós estamos no propósito de ler a Bíblia toda em um ano. E tudo aquilo que a gente, como cristão, começa, a gente termina. Lucas capítulo de número 20, a partir do verso de número 1, pegar a Bíblia aqui, ó. E ele vai dizer assim, ó. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, e lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu essa autoridade? E ele respondeu: eu também lhes pergunto uma coisa, digam-me aqui, ó. O batismo de João era do céu ou era dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos que é do céu, ele perguntará: então por que vocês acreditaram nele? Mas se dissermos que é dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque estão convencidos de que João era um profeta. Por isso responderam: não sabemos de onde era. Então disse Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade faço essas coisas. Tipo, se vocês não me respondem, se vocês não têm resposta para mim, eu também não vou falar nada para vocês, né? E ele diz no verso 9: então Jesus passou a contar ao povo essa parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-se a alguns lavrares e assentou-se por algum tempo. Na época da colheita, ele enviou seus servos aos lavradores para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou então outro servo, e a esse também espancaram e trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: o que farei? Mandarei então meu filho amado, quem sabe respeitarão. Mas quando os lavradores viram, combinaram entre si dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim lançaram-o fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse: que nunca isso nos aconteça. Então Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então, qual o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido ao pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam de uma forma prendê-lo imediatamente, mas perceberam que era contra eles e eles haviam contado uma parábola. Todavia tinham medo do povo. Colocaram-se então a vigiá-lo e mandaram espiões que se fingiam ser justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudesse entregar ao poder e autoridade do governador. Verso 21. Assim os espiões lhe perguntaram: mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Olha aí, sempre pegadinha, né? E eu falo pra você, toma cuidado, porque tem gente que vai te perguntar coisas, não é porque quer aprender não, é porque quer te confrontar, quer te colocar em pegadinha. Meu, não gasta tempo com essa galera não. E ele diz, verso 23, ele então percebeu a astúcia deles e disse: mostra-me um denário, de quem é a imagem da inscrição que há nele? De César, responderam eles. Então ele lhe disse: portanto, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo nenhuma palavra diante do povo. Assim, ficaram admirados com a sua resposta e ficaram em silêncio. Gente, Jesus era o cara. A galera tenta pegar ele o tempo todo, né? Mas o tempo todo ele tem a palavra na ponta da língua. Como nós já vimos, né? Em Lucas capítulo de número 4, ele foi tentado, né? Mas em nada pecou, ele não errou em nada. Então eu quero também, querido, te incentivar a ser assim. Lembra sempre de ter a palavra na sua boca, tá bom? Agora Gênesis, vamos lá, vamos avançar aí, ó. Gênesis 35 e 36, e a gente continua a história lá, não é? Que os irmãos, né, saíram lá e mataram todo mundo, e aqui a gente tem Jacó, né, de fato repreendendo eles por aquilo que eles fizeram. Verso 1 do capítulo 35, ele diz: e Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabelece lá e faça um altar que lhe apareceu quando você fugia. Oxe, peraí, deixa eu voltar de novo aqui, ó.
E Deus disse a Jacó: suba a Betel, estabelece-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Trava a língua aqui. E ele diz no 2: disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem e troquem suas roupas. Venham, vamos subir a Betel, onde farei o altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e tem estado comigo por onde tem mandado. Então entregaram a Jacó os deuses estrangeiros que possuíam, os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próxima a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Neste lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, e por isso foi chamado lugar de Alon-Bacude. Depois que Jacó retornou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas não será mais chamado de Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique. De você procederá uma grande nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou agora a você. Deixa eu pegar uma água aqui. Aleluia. E aí ele diz, verso 12, dou a você e também aos seus futuros descendentes darei essa terra. A seguir Deus o levou ao lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar onde Deus lhe havia falado e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Verso 16, ele diz: eles partiram de Betel quando ainda estavam a certa distância de Efratá. Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade, e enquanto sofria muito tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá um outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto ao caminho de Efratá, que é Belém. E sobre a sepultura de Jacó, comi 2 páginas aqui, peraí. E sobre a sepultura de Jacó, levantou uma coluna até o dia de hoje. Aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente, você viu que já mudou o nome aqui, agora fala Israel. Israel partiu novamente e armou um acampamento diante de Migdal-Eder, Migdal-Eder, na época em que Israel vivia naquela região. Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. Agora presta atenção para a listinha dos nomes aí, Estes foram os seus filhos com Lia: Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon. Estes foram os filhos com Raquel: José e Benjamim. Estes foram os filhos com Bila, serva de Raquel: Dan e Naftali. Estes foram os filhos com Zilpa, serva de Lia: Gade e Aser. Foram estes os filhos de Jacó, nascidos em Padã Arã. Depois Jacó foi visitar o seu pai, Isaque, lá em Manre, perto de Kiriat Arba, que é Hebron, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos, morreu com idade bem avançada e foi reunido com seus antepassados. E seus filhos Esaú e Jacó, então, o sepultaram. A galera vivia bastante nessa época aí e fazia muito filho. Então, gente, para de ter preguiça de fazer filho, Uma das coisas que a gente vê que existem 2 formas de crescer: salvando gente, ou tendo filho, de crescer uma religião. E a gente vê que o Islã tem crescido como nunca, porque eles têm uma média aí de 8 a 9 filhos por família. E os crentes estão aí, querendo ter um só, fechando a fábrica, não querendo ter nenhum. Para de ser mão de vaca, irmão, vai multiplicar, não é verdade? Gênesis 36, 1, ele diz assim, essa é a história da família de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com as mulheres de Canaã: Ada, filha de Elon, o Hitita, e com Olibama, filha de Ana, ou de Aná, e neta de Zibeão, o Eveu. Também com Bazemate, filha de Ismael, e a irmã de Nebaiote. Presta atenção que é só nome louco agora. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz, Bazebate deu Reuel, Olibama deu Jeus, Jalão e Corá. Estes foram os filhos de Esaú que nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas e todos os de sua casa, assim como seus rebanhos, todos os animais, bens que haviam adquirido em Canaã, e foi para outra região, para longe do seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos.
A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-lo por causa dos seus rebanhos. Olha que doido, segunda vez que a gente vê isso acontecendo já. E ele diz: por isso Esaú, que é Edom, fixou-se no monte de Seir. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos Edomitas, nos montes de Seir. Agora segura que é só nome muito louco, que parece que está orando em línguas. E ele diz: Elifaz, filho de Adá, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zafô, Gaetã, Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Tina, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Foram estes os netos de Ada, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel: Nate, Zerá, Zamá, Mizá. Foram estes os netos de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, os quais ela deu a Esaú: Geus, Jalão e Corá. É só nomezinho simples, ó. Foram estes os chefes entre os descendentes de Esaú: os filhos de Elifaz, o filho mais velho Esaú, Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaeté, Amaleque. Não é? Parece oração em línguas mesmo, né? Foram estes os chefes descendentes de Elifaz em Edom, eram os netos de Ada. Foram estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes de Naate, Zerá, Zamá e Mizá. Foram estes os chefes descendentes de Reuel em Edom, netos de Basemate, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú, os chefes Geus, Jalão e Corá. Foram estes os chefes descendentes de Olibama, mulher de Esaú, filho de Aná. Foram estes os filhos de Esaú, que Edom, e estes foram os seus chefes. Deixa eu beber água, porque o negócio ficou muito louco aqui. É muito louco. Você vê quando a gente chegar em números e em coisas assim, o negócio fica mais louco ainda. Ai, ai, vamos lá. Versículo 20 de Gênesis 36, ele diz: E estes foram os filhos de Seir, o Oreu, que estavam habitando aquela região: Lotã, Sobal, Zimeão e Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Estes filhos de Seir foram chefes dos Oreus no território de Edom. Estes foram os filhos de Lotã, Ori e Emã. Tina era irmã de Lotã. Estes foram os filhos de Sobal, Alvá, Manaate, Ebal, Zefô, Anã. Estes foram os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Foi este, Aná, que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando levava para pastar os jumentos de Zibeão, seu pai. Estes foram os filhos de Aná, Dizon e Olibama. A filha de Aná, estes foram os filhos de Dizon, Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ezer, Bilã, Zavã e Acã. Estes foram os filhos de Dizã, Uz e Arã. 29. Estes foram os chefes dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Anã, Dizon, Ezer e Dizã. Estes foram os chefes dos Oreus de acordo com suas divisões tribais nas regiões de Seir. 31. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes de haver entre eles os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom, sua cidade chamava Dinabá. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobabe, filho de Zerá e Bosra. Jobabe morreu e Uzã da terra dos Temitas foi o seu sucessor. Uzã morreu e Haddad, filho de Bedade, Haddad, filho de Bedade, olha que doideira, né? Tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Haddad morreu, Samlá de Masrecá foi o seu sucessor. Samlá morreu e Saúl de Reobote, próximo a Eufrates, foi o seu sucessor. Saúl morreu e Baal-Anã, filho de Aquibor, foi seu sucessor. Baal-Anã, filho de Acor, morreu e Adadec foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú e o nome de sua mulher era Mitabel, né? Deve ser Metabel ou Mitabel. Filha de Matred, neta de Mesabe, foram os chefes descendentes de Esaú, conforme os seus nomes, clãs e regiões. Tina, Alva, GTT, olha, ó, GTT, galera gosta do GTT, né? Olibama, Alá, Elá, Pinon, Kenaz, Temã, Bitzar, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom, cada um deles fixou numa região de terra que ocuparam, e os edomitas eram descendentes de Esaú. Meu Deus, quanto nome! Haja criatividade. Você pode falar assim: pastor, por que a gente perde tempo lendo isso? Gente, é muito lindo, a gente não tem oportunidade de estudar.
Mas Deus ele faz questão de mostrar esses nomes para mostrar uma genealogia, assim como começou lá em Gênesis, ele falando sobre a semente, sobre Jesus estar ligado a Davi e tudo mais. Você vai perceber que também lá nos evangelhos nós vemos a descendência para mostrar o quê? Que Deus permaneceu fiel, não é, a sua promessa. A semente foi passando de geração em geração até culminar em Jesus. Então tudo isso aqui ele está querendo mostrar, não é, que existe uma linhagem de sangue, existe uma promessa que ela começa em Abraão e ela vai passando, né, de geração em geração. Ele está querendo mostrar a fidelidade de Deus a essa promessa de geração em geração, não é, com essas descendências, tá bom? Vamos lá agora para Salmos, capítulo de número 27. Salmos que você está vendo aí o tempo todo, não é, esse salmista falando sobre as dificuldades, mas também lembrando da sua confiança para com Deus. Salmo 27:1 diz: o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que o exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na sua casa todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor. Você lembra da música? Uma coisa a buscarei, que eu possa habitar todos os dias da minha vida para sempre. Do André Valadão, né? Essa música era bem legal. E aí ele diz no verso 5: pois no dia da adversidade ele me guardará, protegido em sua habitação e tabernáculo me esconderá, e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam, e em seu tabernáculo oferecerei sacrifício. Com aclamações cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e me responde. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, então buscarei. Não escondas de mim a sua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido tão ajudador. Não me desampares e nem me abandone. Ó Deus, meu Salvador, ainda que abandonem meu pai e minha mãe, o Senhor me acolherá. Uau! Escreve aqui já para mim: o Senhor me acolherá, né? Ele é aquele que te acolhe, amém, querido? O Senhor me acolherá. E ele diz: ensina-me o teu caminho, Senhor, conduz-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, essa certeza eu tenho: viverei até ver só a bondade do Senhor habitando na terra. Espere no Senhor, seja forte, tenha coragem. Mais uma vez digo, espere no Senhor. Aleluia! Já escreve aqui no comentário comigo: o Senhor me acolherá. Gente, Deus sempre está com você, Deus sempre está comigo. O que muitas vezes acontece é que nós estamos mais conscientes das coisas desse mundo do que propriamente das coisas de Deus. Mas através da leitura da Bíblia, conhecendo mais Deus, eu tenho certeza que vai chegar um ponto, como Paulo mesmo diz, nós não vamos pensar apenas nas coisas desse século, mas nós vamos pensar nas coisas do alto. E quanto mais pensamos nas coisas do alto, mais Deus vai manifestar o seu milagre e a sua bênção na nossa vida. Amém? Foi edificado pela palavra de hoje? Glória a Deus. Então vamos orar, fazer uma oração por você. Pai, eu quero render graça pela sua fidelidade. E nós estamos vendo aqui hoje que o Senhor é aquele que nos acolhe. Nós vimos, Pai, através da vida de Jesus, sempre a palavra estando dentro dele, saindo pelos seus lábios, e ele não era pego despercebido por causa disso. Nós vimos o Senhor, Pai, agindo com fidelidade, produzindo, Pai, a bênção, porque o Senhor um dia lançou uma palavra sobre Abraão e sobre os seus descendentes. E assim como o Senhor foi fiel para com Jesus, foi fiel para com Abraão e seus descendentes, nós sabemos que o Senhor, Pai, vai ser fiel para conosco. Nós vimos a sua mão trabalhando para com o salmista, o livrando de todo mal. E eu oro mesmo para que esse livramento chegue na vida de cada um dos meus irmãos. Que aqueles que estão passando por grandes problemas, Pai, financeiros, que o Senhor se levante com uma provisão. Aqueles que estão tendo grandes problemas no casamento, que o Senhor se levante mesmo, como sendo aquele, Pai, que cuida e restaura todas as coisas. Nós te agradecemos e declaramos mesmo essa palavra germinando, florescendo, crescendo dentro do coração de cada um de nós, para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem no nome de Jesus.
Amém. Amém, irmão? Fica fiel e eu tenho certeza que Deus vai produzir grandes coisas, mais grandes coisas na sua vida. Deixa o like aqui no vídeo, já escreve aqui embaixo no comentário, Deus me acolherá, eu tenho certeza disso. Se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho e compartilhe lá no seu Facebook, né? Ou então no WhatsApp esse vídeo para que as pessoas possam ouvir. Afinal de contas, o povo está gastando tempo ouvindo muita coisa que não presta e a palavra tem poder de mudar a história, de todo aquele que a ouve, medita e recebe. Amém? Obrigado por estar até aqui. Bora crescer e avançar e até amanhã nossa próxima leitura.